Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje vamos falar sobre o capítulo 15 do Evangelinho segundo o Espiritismo, de Laura Bergalo. O capítulo 15 fala sobre a passagem que é fora da caridade não há salvação. E primeiro ele fala do que necessita o espírito para ser salvo, que é a parábola do bom samaritano, que começa assim: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, tomem posse do reino que lhes foi preparado desde o início do mundo, porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e me deram de beber. Precisei de teto, e vocês me hospedaram. Estive nu, e me vestiram. Os justos responderam: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade lhes digo, todas as vezes que fizeram isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que os fizeram. Dirá a seguir aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos. Vão para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Precisei de teto e não me acolheram. Estive sem roupa e não me vestiram. Estive doente e na prisão não me visitaram. É interessante que aqui, na tradução literal do original grego dessa passagem, diz, ao invés de diabo e seus anjos, ele fala o caluniador e aqueles que divulgam suas calúnias, que ele entende por caluniador qualquer pessoa que divulgue as mensagens contrárias à ideia trazida do Cristo. A Igreja Católica se utilizou de passagens como essa para criar um mundo dividido entre o céu, onde os santos se juntariam aos anjos, e o inferno, que seria liderado pelo diabo e os seus auxiliares. E continuando aqui. Também eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não demos de comer, com sede e não demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Então ele lhes responderá: Em verdade lhes digo, todas as vezes que vocês faltaram com assistência a um desses mais pequenos, deixaram de assistir a mim mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Essa passagem é de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Continuando. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para tentá-lo: Mestre, que preciso fazer para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, então: O que está escrito na lei? O que você lê nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Você respondeu muito bem, faça isso e viverá. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia a Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões, que o saquearam, o feriram e foram embora, deixando-o semi-morto.
Aconteceu depois que um sacerdote, passando pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, também passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, também passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava deitado aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão, aproximou-se dele, passou óleo e vinho nas suas feridas e as cobriu em seguida. Colocou-o no seu cavalo, levando-o a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, que tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vá, diz Jesus, e faça o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então a gente pode ver que a caridade e a humildade, que são o contrário do egoísmo e do orgulho, foram as qualidades morais mais ensinadas por Jesus e que, segundo ele, levam à eterna felicidade. É só lembrar o que ele disse, que o reino é dos céus é dos humildes, que os pacíficos, os misericordiosos e os puros de coração são bem-aventurados e que devemos amar o próximo como a nós mesmos e também os nossos inimigos, que devemos perdoar as ofensas e fazer os outros o que gostaríamos que nos fizessem, que devemos praticar o bem sem ostentação e julgar a nós mesmos antes de julgarmos os outros. Na passagem de Mateus, podemos entender claramente que ao bom é reservada a felicidade, enquanto que o mal está destinado a ser infeliz. E para separar um do outro, o bom do mal, Jesus se baseia numa coisa apenas, a prática da caridade. Ele não pergunta qual a fé de cada um, não separa ninguém por religião. A única coisa que difere realmente um dos outros é a caridade, considerada a condição única para a salvação. E sendo a caridade a negação total do orgulho e do egoísmo, que são 2 pilares que a gente está colocando aqui como os principais pilares quando a gente pensa em realmente o que importa, né, para Jesus, a caridade ela vai englobar todas as outras qualidades, né, que são a humildade, a brandura, a benevolência, a justiça, a indulgência, entre outras. E aí, quando a gente fala do mandamento maior, vou trazer aqui uma passagem de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, que diz assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. Jesus deixou bem claro com essa passagem que não é possível amar a Deus sem amar o próximo, e nem amar o próximo sem amar a Deus. Por isso mesmo, tudo o que fizermos ao nosso próximo é como se estivéssemos fazendo a Deus. Do mesmo jeito, é impossível amarmos a Deus sem praticarmos a caridade para com o nosso próximo. Na verdade, tudo se resume nessa frase: fora da caridade não há salvação. E aí, continuando a falar de caridade, essa necessidade da caridade segundo Paulo. Aquela passagem mais famosa dele, né? Que é: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo. Símbolo é um antigo instrumento feito de 2 meios globos de metal que eram batidos um contra o outro. Então eu serei como um bronze que soa e um símbolo que ressoa. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, que tivesse perfeito conhecimento de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível,
até o ponto de mover montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, de nada me serviria tudo isso. A caridade é paciente, é branda, é benéfica. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se aborrece com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Essa passagem maravilhosa, que define muito bem a importância da caridade entre todas as virtudes do homem, o apóstolo Paulo, através dela, explica que a caridade está ao alcance de qualquer pessoa, seja ela ignorante ou sábia, rica ou pobre. A prática da caridade ela também não depende da religião da pessoa. A verdadeira caridade ela não constitui apenas de atos beneficentes, mas de todas as qualidades do coração, como a bondade, a boa vontade para com o próximo, E fora da igreja não há salvação, fora da verdade que não há salvação, Enquanto que a máxima fora da caridade não há salvação engloba toda a humanidade, dizer que fora da igreja não há salvação exclui muitas pessoas, aquelas que não são dessa igreja. Na verdade, quando a gente está falando isso, a gente está excluindo, e isso não é caridoso. Então, essa frase ela também divide os filhos de Deus, ao invés de uni-los, e afasta as pessoas uma das outras, semeando a irritação, a discórdia e o preconceito. E aí, bem ao contrário do que acontece com a máxima fora da caridade não há salvação, que torna os homens iguais, os homens irmãos perante a Deus. Então, afirmar que fora da igreja não é a salvação é totalmente ao contrário dos ensinamentos de Jesus. Dizer que fora da verdade não há salvação é o mesmo que dizer que fora da igreja não há salvação, já que todas as seitas e religiões se acham donas da verdade. No entanto, homem nenhum sobre a terra possui a verdade absoluta, porque esse é um privilégio dos espíritos superiores, dos espíritos mais evoluídos, que já têm uma visão mais abrangente do todo. Então, a humanidade terrestre ela conhece apenas uma parte muito pequena da verdade, que é proporcional ao nosso grau de adiantamento. O Espiritismo entende que a salvação está ao alcance de todos, os que obedecerem às leis de Deus, independente da religião que pratiquem. Então, não é que fora da igreja não há salvação, não é fora da verdade não há salvação, mas fora da caridade não há salvação. A gente precisa, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa intenção mais legítima, mais verdadeira, trabalhar dentro daquilo que Deus deixou com a gente, através das palavras de Jesus, através de todo o guia que Jesus deixou aqui com a gente precisa seguir dentro dessa máxima, que é do amor, da caridade, da benevolência e tudo isso que está dentro dessas leis. Então, nesse capítulo muito lindo que nós vimos agora, os espíritos ensinaram para a gente que, os que praticam a caridade vão viver em paz na terra e estarão num bom lugar no céu, quando desencarnarem. 2, nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus Cristo e nada resume de forma tão perfeita os deveres dos homens quando a máxima, fora da caridade, não há salvação. 3, se o homem se deixar guiar pela prática da caridade, ele jamais vai errar o caminho. Ele é o que conduz as leis divinas. 4, a caridade evita que se pratique o mal e faz com que se pratique o bem. 5,
Devemos agradecer a Deus o privilégio de conhecer o Espiritismo. Não porque ele nos garanta a salvação mais do que outras religiões. Ele também não nos garante a verdade e ele também não traduz a realidade de fora da igreja, não a salvação. Mas o Espiritismo ele nos ajuda a entender os ensinamentos de Jesus e faz de nós pessoas cada vez melhores, porque ele fala muito sobre a caridade, que sim é um caminho do amor, do bem, da benevolência. E 6, por fim, os espíritos nesse capítulo nos ensinaram que nós, espíritas, devemos nos esforçar por dar um bom exemplo, mostrando aos que nos cercam que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa, uma vez que todos os que praticam a caridade são legítimos seguidores de Jesus, não importando a religião a que pertençam. É isso, meus amigos. Agradeço. Aguardo vocês para o próximo capítulo e um abraço. Até mais.